Então, tá bom. Ai, nossa, desculpa se eu tô me enrolando aqui. Bom dia, oficialmente. Essa é a nossa segunda parte da aula sobre feminilidade, né? Que eu falei que eu tinha dividido em dois, porque eu sou uma pessoa assim. Porque é um tópico que dá muito pano pra manga, e eu não sou uma pessoa muito concisa, assim, quando tem que trabalhar as ideias, então como vocês viram, eu mandei lá os estudos e deu um total de 8 páginas de duas partes. E daí fica lá para quem quiser depois, talvez ler com mais calma e tudo mais, porque às vezes eu me enrolo falando, mas escrevendo eu consigo fluir um pouco melhor. Daí, assim, gente, esses tópicos todos eles são muito amplos, né? Então não tem como eu dizer que eu vou falar tudo que se tem para falar sobre feminilidade bíblica em 2 horas, assim, de aula. Mas eu escolhi algumas coisas que eu achava que eram mais relevantes, assim, de se esclarecer, que talvez estivessem mais na linha das dúvidas que pudessem ter entre vocês, entre nós, assim, no geral. Mas tem muitos livros bons que eu posso. Eu não li tantos livros assim, né? Mas tem muitos livros bons para serem indicados. Tem muita gente, tipo, no Instagram, porque eu sei que vocês, que é a rede social, assim, do momento. Acho que todo mundo, todos jovens, assim. E tem muita gente no Instagram que fala sobre esses temas, mulheres, assim, que falam biblicamente sobre esse tipo de coisa. Não só mulheres, assim, mas em geral também tem pastores que falam sobre temáticas cristãs de uma forma muito legal lá no Insta e que é legal, assim, sabe, para estar usando a rede social como meio de edificação. Então depois eu posso estar mandando lá no grupo também essas coisas. Mas, enfim, eu escolhi duas palavras, assim, para estar tratando nessa aula que eu acho que talvez causem certos problemas, certos conflitos, assim, dificuldade de entender. E depois eu peguei uma ideia, assim, para sumarizar tudo que a gente estava aprendendo sobre a questão do papel da mulher e tudo mais. E essas duas palavras, não teve muita gente que respondeu formas que eu mandei, mas uma delas era uma coisa assim que eu imaginava que ia ter dificuldade, que mandaram, que é a submissão, né? Daí eu fico até meio assim de estar falando sobre todas essas coisas. Eu penso que eu sou muito. Que eu não sei, não tenho toda, sabe? Mas, como eu disse, eu espero que Deus esteja falando através de mim. E então, uma delas é a submissão, e a outra é uma questão de dependência, que é assim, meio. Eu abordei primeiro de uma maneira meio abstrata, assim, mas depois dá para chegar no ponto. E o último, né, que eu falei é a conclusão. Então vamos por partes aí. Então, submissão. Para tanto, eu vou pedir que. Ah, Carol, você pode ler um texto pra gente? Você consegue falar aí? Hello? Alguém? Deixa eu ver. É porque. Ah, tá bom. Então, Jonatas, pode ser outra pessoa? Ninguém. Ó, tirando a Paulinha, ninguém de vocês fala hoje. Só pra eu saber, assim, porque daí eu não peço. Porque tá todo mundo não podendo falar de alguma forma, assim. Então, você abriu aí? Ah, Luísa pode ler. Então, Luísa, lê pra gente Efésios 5, de 22 a 33. Abre aí e deixa aí. Antes eu esqueci, eu queria fazer um negócio antes de ler qualquer coisa. Mas abre aí o texto, tá? Vocês podem, já que vocês não estão falando, digitar, tá? Quem de vocês tem um problema quando vocês ouvem sobre mulher ser submissa? Quem acha isso meio. Nossa, sei não, que estranho. Não consigo entender. Eu não sei se eu concordo. Quem de vocês tem esse tipo de reação? Por favor, responda aí no chat.
pra alguém. Ah, é do 22 até que versículo mesmo? 33. Ninguém vai mandar? Vocês podem. Ah, eu acho que eu entendo. Legal. Eu entendo, legal. Eu não sei, eu teve uma resposta, mas eu não sei quem foi, mas tinha alguém que tinha dificuldade com isso. Então é. Mas assim. Ah, a gente vai entender melhor depois. O que eu vou falar, enfim. Tá, você pode ler aí, Luísa. Vou pegar aqui. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Obrigada, Lu. Beleza, então, né? A gente tem uma orientação de Paulo aos casados, e no final ele meio que faz uma revelação aí de um mistério assim, de algo bem legal. Nossa, às vezes eu falo coisas que não faz sentido, enfim. É, tá. Essa questão da submissão, assim, às vezes, tem gente que realmente não entende, tipo, tem uma dificuldade enorme de ler uma passagem assim que fala obedecer, né? Mas em outras traduções fala sejam submissas. Tem gente que realmente olha para isso e não consegue engolir um negócio desse, porque tem uma visão distorcida do que estaria sendo dito aqui e tudo mais. Eu já vi até, sei lá, em alguns casamentos, assim, acho que. Não casamento que eu tenha ido, né? Mas coisa assim, tipo, em filme e tal, de lerem os votos e tudo mais, e daí tem aquele voto sobre obedecer, e daí eles pegam e tiram isso, porque acham que isso é uma coisa assim ofensiva, falar sobre algum tipo de obediência nesse contexto. Mas Mas mesmo a gente que pensa assim, não, tá, eu não tenho mais dificuldade com isso, assim, teoricamente, às vezes a gente. Não, às vezes não, a gente vai ter dificuldade com isso na prática. Por quê? Porque essa questão. Daí eu coloquei lá no PDF que eu mandei a definição, né? E submissão seria uma disposição à obediência. E a gente é disposto a obedecer, assim, e no geral, nosso coração é disposto a obedecer? Não, né? Porque por conta da queda, o nosso coração ele sempre tende a desobedecer desde a desobediência inicial.
E isso vai se aplicar, assim, em muitas áreas da nossa vida. Então, a gente é chamado a obedecer em muitos contextos, mas o nosso coração tende a ir para o lado da desobediência, então da insubmissão. Quando a gente, primeiramente, né, a gente deve ser submisso a Deus, então é uma luta constante contra a nossa carne para que a gente se submeta a Deus e Deus esteja trabalhando em nosso coração essa, esse pecado que quer nos fazer desobedecer e tudo mais, que é a desobediência. Que Deus esteja trabalhando a desobediência no nosso coração para que a gente possa ser submisso a Ele. Quando Ele nos coloca no mundo, a gente automaticamente já tem outras pessoas para as quais nós temos que nos submeter, que são os nossos pais. E em vários contextos a gente tem essa questão de pessoas às quais a gente tem que obedecer, né? Autoridades e tudo mais. E é uma ideia que nos é comum, mas é difícil obedecer. A gente gosta de pensar que a gente é maior do que a gente é, e de que a gente não tem que ouvir a ninguém e fazer o que ninguém tá mandando. E daí quando a gente vai. O, Pode falar. uma coisa tipo, é legal de pensar assim, não é, é algo mais geral, assim, é o princípio do Aham, pecado mesmo. Se você, aham, todo mundo meio que sabe que se você falar para uma criança não fazer alguma coisa, ela vai ter a tendência de fazer aquela coisa. aham, E, tipo, é muito engraçado isso que eu já botei nos meus experimentos científicos. Já fiz alguns testes a respeito disso. Tipo, realmente, se você fala para uma criança, tipo, não sobe aí. Aí ela vai, pode não fazer naquele momento, mas depois ela vai lá e vai subir. Vai fazer, eu faço isso que eu tenho vários primos, assim, minha família é bem grande. E quando você fala para ela ficar, tipo, fica aí, espera, tipo, ela tem uma tendência maior a obedecer, digamos assim. E fazendo um paralelo que não é muito absurdo, Deus ele fala, ele dá um monte de regras pra gente. E os 10 mandamentos, a gente tem leis que são permissivas, leis que são, permissivas não, leis que são negativas e leis que são positivas, né? uhum, Ah, as leis positivas são aquelas leis que Deus dá, tipo, faça isso, honre seu pai e sua mãe, guarde o sábado. E tem as leis negativas, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, e todas as outras, né? E é difícil pra gente. No geral, na verdade, já é difícil obedecer, né? Os mandamentos e obedecer a Deus e obedecer à vontade dele, quanto mais também deve ser difícil ah, seguir contra esse instinto que não é humano. aham, É um instinto divino de obediência e submissão, e também aplicando, né, no caso das mulheres, de submissão ao marido, e isso vai justamente contra o pecado, e aquilo que a gente comentou na última aula, né? Tanto a Bia quanto a Carol falaram na última aula, da questão da queda, quando Deus fala que o desejo da mulher ia ser para o seu marido. Então, tipo, ah, essa submissão passaria, ah, por um lado, fazer com que essa insubmissão, né, do pecado, faria com que a mulher desejasse ter o poder e, ao mesmo aham, tempo, em alguns casos também, faria com que o homem abusasse do poder que ele tinha em relação à mulher. Isso é um problema. Eu não estou falando que é algo ideal, é um problema nas duas situações. aham. Tanto a mulher não obedecer a Deus com relação à submissão, quanto o homem também abusar da submissão da mulher. São coisas erradas nos dois Sim. sentidos. Daí o Jonathan já tocou logo no assunto que eu ia falar mesmo, que é essa questão, né? Então, como a queda nos torna dispostos a desobedecer, também quando se encontra num contexto de casamento, essa a dinâmica de casamento, assim,
sem o pecado, ela é uma, e daí quando a gente coloca o pecado na questão, fica muito mais difícil o casamento funcionar da maneira como ele foi, como ele deveria ser. Eu tô me enrolando aqui, mas enfim. Então a dinâmica do casamento vai ficar complicada. E nesse sentido, a questão da submissão é afetada, porque a mulher vai ter esse instinto de não querer se conformar ao papel designado ali a ela no casamento. Porque a submissão em si não foi uma consequência da queda, mas o que o Jonatas falou, que é o marido querer liderar a mulher por meio de abuso de poder, e a mulher. Você ia falar uma coisa? Não, não, é isso mesmo, tipo, eu ia complementar só, tipo, nessa ideia. A gente não pode pensar, por exemplo, que da mesma forma como o trabalho não é punição do pecado, a submissão da mulher e a responsabilidade do homem de cuidar da mulher também não são coisas que vêm do pecado. Isso já existia de antes, né? Deus já tinha dado trabalho para o homem no jardim e já tinha colocado uma auxiliadora idônea, ou seja, uma pessoa que fosse igual a ele e Uhum. submissa nessa missão, né? Acho que vai desenvolver melhor o conceito de submissão depois. Não quero entrar nisso. Sim. Legal. Esse negócio da osciladora idônea era uma coisa que eu tinha pensado, eu ia colocá-la quando eu escrevi, mas eu esqueci de colocar. Mas a gente vai para, assim, dois pontos que são bons de serem abordados nessa questão. Tem, primeiro, né, que a gente já tratou na primeira parte da aula, que a gente entende através da criação mesmo, que, em essência, homem e mulher, eles são iguais de dignidade perante Deus, né? Então, Deus nos criou diferente, ele nos deu papéis diferentes para a gente. Eles nos designam papéis diferentes em certas áreas da vida, mas nós encontramos a nossa dignidade em sermos feitos à imagem e semelhança dele. Então, nós, homens, nós homens. Não, nós homens não, porque eu sou homem, mas nós todos, seres humanos. Enfim. Ai, gente, e eu tô rindo aqui que tem doida falando com sem pessoas sem rosto. Mas enfim. Ok. Daí, eu até me perdi o meu ponto aqui. Mas tudo bem, né? Está sendo gravado, mas ninguém vai ver eu passando vergonha. Então vocês não vão me julgar, né? Desculpa, eu vou voltar. Ok. Então a gente já viu isso. E a questão da, do papel diferente da mulher e do marido num casamento, de um ter o papel de liderança e do outro ter o papel de ser uma auxiliadora idônea, não tem também nada a ver com um ser inferior ao outro. Porque são papéis diferentes, são em questão de autoridade, tem um nível diferente de autoridade, mas isso não quer dizer que um seja inferior ao outro. Tipo, em todos, também a questão da época. Disserte. O que você acha que a época tem a ver? Você pode digitar aí, só pra mim. Antigamente o homem era o cabeça da casa. Mas você acha que hoje ele não é o cabeça da casa? Não deve ser? Pode mandar esse, se quiser. Se você acha que antigamente, hoje em dia a mulher também trabalha e faz o que antes era somente para os homens. Então a gente vai. Tá, eu vou desenvolver essa ideia que você tá falando. Tá, papéis. Justamente, a gente tá falando de papéis, né? Então, quando a gente fala que o homem, ele é o cabeça, quando a gente fala, né, quando tá na Bíblia aqui que fala que o homem seria. Aqui, ó, cadê? Não, não é nessa passagem que tá.
Assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Quando fala nessa passagem isso, a gente entende que, tá, naquela época a mulher ela não trabalhava, né? Ela não fazia algumas certas coisas que ela faz hoje. Na verdade, assim, ela trabalhava em diferentes contextos. Mas Trabalhar, né? mas não trabalha, não era tipo, ai, sei lá, uma mulher. Ela não era provedora e não é provedora agora, o que eu tô falando? Enfim, não, não tinha essa questão assim de. Deixa eu. Essa questão do trabalho era diferente, mas a mulher ela trabalhava, mas não era uma coisa como agora, né? Porque agora, assim, é comum que a maioria das pessoas, homens e mulheres, estejam no mercado de trabalho e isso aí tem contexto assim todo. Mas, É, pode o falar, que Jonathan, eu acontece tô me é que, enrolando. tipo, hoje em dia, tipo, em questões de salário mínimo e outras coisas assim, é meio que quase impossível uma pessoa com salário mínimo só trabalhar. Então, tipo, acaba sendo necessário todo mundo na casa trabalhar, né? Aham, Mas, tá, vamos começando pela parte do seu cabeça e tudo mais. Ah, só para esclarecer, o texto fala que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. uhum, E, e essa comparação, essa comparação é verdade. aham, Então, Cristo nunca deixou de ser o cabeça da igreja. É uhum, impossível que a igreja comece a mandar em Cristo. Da mesma forma, então, o homem, pela comparação, pela analogia que Paulo está fazendo aí, o homem não vai deixar de ser o cabeça da mulher. aham, Isso é importante. Então, tipo, não é porque o homem, por algum motivo, não esteja trabalhando e a mulher esteja trabalhando e esteja ganhando R$ 10.000 por mês. Mano, se a mulher está ganhando R$ 10.000 por mês e dá seguro nesse emprego, o marido pode tranquilamente ficar em casa cuidando dos filhos. Não tem nenhum problema nisso. Mas isso não deve ser motivo para que a mulher tente usurpar o poder. Isso não torna o homem menos chefe da casa, menos cabeça aham, do lar. Então, assim, o que eu posso dizer, né? Essa questão do trabalho é justo, é sensato, é bom que a mulher tenha essa liberdade, o homem ele deve ser capaz, né, de não é nem nos permitir, porque tipo, não está debaixo da responsabilidade dele de escolher ou não, se a mulher vai querer trabalhar. Tipo, ele tem que saber que a mulher tem essa liberdade de poder trabalhar ou não, mas isso não anula a instrução de Deus para que o homem tenha essa autoridade e, acima de tudo, essa autoridade espiritual no lar, né? Ele é o chefe, ele é o sacerdote lá. Obrigada, Jonas. Eu não estava conseguindo falar o que eu. Porque eu não estava conseguindo organizar as ideias na minha cabeça, né? Mas é essa questão aí. Tipo, a gente tem essa autoridade em questão espiritual. Então, a gente tem que o marido, ele deve liderar espiritualmente a sua família, né? Por exemplo, não para trazer assim para questões mais práticas assim para entender, tipo, não é que, por exemplo, a mãe não possa chamar os filhos para estar fazendo um estudo bíblico e tudo mais, mas deve ser responsabilidade primeiramente do marido que ele esteja cuidando disso, da vida espiritual, tanto da mulher quanto dos filhos, se ele tiver. E também na questão de tomada de decisões, não deve ser assim, tipo, tá, eu sou o cabeça, então eu vou ignorar completamente minha mulher e eu nunca vou falar com ela sobre as decisões que eu tomo, nem nada. Não, a gente acha que é muito bom que haja uma dinâmica assim de diálogo e tudo mais, mas a gente entende que a autoridade é do marido, né? Por ele ser o cabeça da mulher. Então, assim como Cristo é cabeça da igreja. E Então, eu só, tenho. Sim, pode falar.
Não, é tipo, o homem tem uma responsabilidade muito grande. Eu não tô lembrando desse título aqui agora, eu vou procurar e colocar nos comentários depois. Mas a responsabilidade do homem é grande no sentido de que a Bíblia deixa claro que o pecado da mulher é Aham, pecado do homem também, é pecado do marido. Então, tipo, a responsabilidade sobre o pecado da esposa está no marido. E esse é um dos motivos principais dele ter que cumprir com muito afinco essa responsabilidade dele de ser o sacerdote. Ele é o sacerdote do sim. lar, então, tipo, ele é responsável espiritualmente por ele, pela esposa dele e pelos filhos. E isso é uma responsabilidade grande. E, pelo outro lado, a mulher tem esse papel de acompanhar ele nessa missão de ser sacerdote. Então, tipo, ela tem que ser uma facilitadora. Ela tem que ver também, tipo, nos momentos em que ele está fraco, e encorajar e Uhum, incentivar. E nos momentos em que ele deseja fazer, por exemplo, um curso doméstico, ou sei lá, tipo, fazer alguma coisa para poder estar ensinando, ela tem que ser a primeira pessoa a concordar e querer participar disso. Porque é o papel, é a missão da mulher e do homem uhum, junto no casamento. sim. Então, vamos ver se a gente sumariza aqui. A gente tem que hoje é muito é, mais comum que tanto homem quanto. Peraí, só um minuto, gente. Que tanto homem como mulher estejam trazendo provisão financeira para dentro de casa, né? E a mulher, ela atua em mais áreas da sociedade do que ela atuava, sei lá, 100 anos atrás, por exemplo. Mas isso não tira, não tira a verdade, que ainda é uma verdade que não foi mudada nem nada, não foi editada, de que dentro do casamento, da perspectiva bíblica, a gente tem papéis diferentes e o homem tem esse papel de autoridade mesmo, de liderança, enquanto a mulher tem esse papel de ser auxiliadora idônea. E aí, auxiliadora idônea é uma palavra legal pra gente estar pensando, porque, assim, eu não sei, mas em alguns contextos as pessoas têm não gostam muito de pensar assim, questão de ser auxiliadora, como se, como se auxiliar fosse algo. Isso. Como se auxiliar fosse algo, assim, menos digno, fosse algo inferior. Mas a gente, por exemplo, eu já vi nesse contexto falando sobre isso, que Deus, por exemplo, a gente vê muitas passagens sobre falando sobre como Deus auxilia o seu povo e tudo mais. Então, se a gente tem essa palavra atribuída a Deus, que auxilia o seu povo, por que auxiliar seria uma coisa ruim, né? Não. E idônea tem esse sentido, né, de adequada. Então, assim, adequada no sentido de ela era exatamente adequada para estar do lado daquele marido. Sim, permitir. O objetivo é andar em ambos em santidade para que os dois não pequem mais. Isso mesmo. E daí, ok, tá. Eu acho que essa parte, assim, dá pra fechar, né? Então, ser líder e ser líder e se submeter ao líder. Isso tem a ver com um ser mais digno que o outro? Não, tem a ver com papéis e a gente vai entender que essas diferenças de papéis elas foram instituídas por algum motivo. Então, também em outras áreas, assim, por exemplo, um filho ele tem que se submeter ao pai. Não quer dizer que o pai é uma pessoa, o pai é superior em autoridade, mas ele não quer dizer que o pai seja superior em essência, assim, uma pessoa superior, superior em autoridade ao filho, o filho deve se submeter a ele. Agora, quando a relação em que a gente tem submissão e que a gente tem essa relação de submissão e que um é de fato inferior ao outro, é de nós para Deus, né? Porque Deus ele é muito maior do que a gente em essência. Então, nesse sentido, sim, mas nos outros casos é uma questão de papéis. E daí,
passando já, né, para não me enrolar mais, a gente vai entender que, através dessa leitura mesmo do texto, que esses papéis existem por um motivo. E por qual motivo? Daí, se depois vocês lerem lá, eu coloquei que a gente está falando aqui no contexto de casamento, né? Então, por exemplo, a forma como Paulo instrui aqui que as mulheres sejam submissas ao seu marido é ao seu marido, né? A gente vai ter sempre uma relação de respeito e tudo mais, mas a forma como uma mulher se submete ao seu marido não é a mesma forma como ela vai se relacionar com outros homens que não sejam seu marido. E então a gente tem que olhar para essa questão do casamento específica aqui e entender por que existem esses papéis. Bia, Pode falar. só se eu puder também complementar acho que uma última coisa que eu pensei aqui, tá buscando uma analogia para falar sobre submissão. Pode. Tipo, uma vez eu ouvi uma pregação, acho que até do Will, não sei, tô tentando lembrar quem foi que falou, mas explicando o que é submissão, assim, um conceito, entre aspas, alternativo, mas que é bem fiel à definição correta. E submissão, na verdade, é sub espaço missão. E o marido tem uma missão, o marido tem um, um propósito, que é, tipo, levar a sua família para estar mais perto de Deus. A missão do marido é ensinar e ser o sacerdote do lar, basicamente. E cumprir o papel assim como Jesus cumpre, cumprir esse papel como Jesus cumpre. E a mulher tem uma submissão, não é sub no sentido de inferior, mas no sentido de, tipo, sabe quando você está jogando um jogo e tem uma side quest, assim? Uma missão que você vai fazer para conseguir um item e esse item vai te ajudar na sua jornada. Então, tipo, a missão da mulher, essa submissão, tipo, é entrar na missão do homem para poder fazer, conseguir cumprir esse objetivo. O homem tem uma responsabilidade de ser o sacerdote do lar e levar sua família para uma espécie de Jesus, e a mulher, na submissão, ela vai entrar junto nessa jornada para poder levar a família para uma espécie de Jesus. É o objetivo comum, deve ser um objetivo comum dos dois, chegarem no destino. E a analogia assim, que eu consegui pensar foi, sei lá, tipo, um carro. Se você pensar, por exemplo, nos pedais do carro, quando você aperta o pedal, não acontece nada se não tiver o fluido, por exemplo, do freio. Vamos falar do pedal do freio, né? Tem uma parte que é o pedal, mas se não houver o fluido e o encanamento que chega até o freio não vai frear. São duas partes distintas entre si, que têm papéis diferentes. Tipo, uma você está pisando, a outra só está conduzindo o óleo que está ali no freio. São papéis totalmente diferentes, mas os dois têm a mesma missão. Os dois vão ter desempenhos diferentes. O pedal do freio vai ter um papel ativo sei lá, alguém pisar ali, enquanto que você não tem que fazer nada com o fluido que está lá dentro. Então, tipo, são peças diferentes, são construções diferentes, funcionamentos diferentes, mas que os dois têm o mesmo objetivo. E da mesma forma é no casamento. O marido e a mulher são seres distintos, eles têm capacidades distintas, mas os dois têm o mesmo objetivo. E a submissão, como a gente está falando, acho que talvez repetidas vezes, mas é porque é necessário repetir. Não de forma nenhuma isso vai tornar a mulher inferior. Pelo contrário, ela está fazendo isso em amor e porque é algo que Deus pede. Se fosse algo que o marido estivesse pedindo em seu coração pecaminoso, a mulher não precisaria obedecer, necessariamente. Mas é algo que Deus pede. E isso torna-se necessário obedecer mais do que nunca. Obrigada, Jonas. Legal essa analogia. Interessante mesmo. Então, entrando já nesse mérito do casamento, e, tipo, eu não vou ficar falando, não é uma aula sobre casamento, não tenho
também, né, pra ficar falando, pra dar uma aula sobre casamento, mas tem muito, também não vou, sabe, falar, enfim, não é uma aula sobre casamento, mas a gente precisa ter algumas ideias sobre casamento para a gente entender melhor a questão dos papéis, né, e da questão da submissão feminina dentro do casamento. E eu coloquei lá, no PDF que eu mandei, uma referência assim a um artigo que eu li e tem um link lá, eu acho que dá para clicar e abrir, deixa eu ver. Será que dá para clicar e abrir? Dá. No Voltemos ao Evangelho, que fala sobre como o casamento ele é como uma placa de sinalização. Então, o casamento não é o fim em si mesmo. E a gente precisa ter muito isso em mente, principalmente quando a gente pensa mesmo em querer casar e tudo mais. Por que eu quero casar, sabe? Tipo, é porque eu acho que eu preciso disso para passar para um nível espiritual assim de realização maior, coisa do tipo. Tudo daí agora, se eu me casar, vai estar vou ter arriscado todos os objetivos da minha vida e tudo mais, da minha listinha, sabe? Por que eu quero isso? E a gente tem que e esse texto de Efésios que a gente leu, ele é muito importante para a gente estar entendendo que o casamento ele não é um fim em si mesmo, que o casamento não tem o objetivo de simplesmente preencher os nossos vazios emocionais ou coisas do tipo. Antes é uma missão assim que ela é algo que é muito bom, é instituído por Deus, é uma bênção, mas não é algo fácil também, né? Então, para ter isso em mente, só um minutinho. Para ter isso em mente, a gente precisa saber para onde que esse casamento está apontando. E essa. Depois vocês leem lá o artigo que eu mandei, ele é legal. Mas fala que, como o casamento é uma placa de sinalização, ele está apontando para algo maior. Esse algo maior é a imagem que Paulo descreveu aqui mesmo, né? Ele fala grande este mistério, o mistério do casamento, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, o casamento se refere a Cristo e a igreja, aponta para Cristo e a igreja. Esse é algo maior que a gente tá falando. E é muito legal estar aqui no artigo, eu lembro que ele fala assim que você quer ir pra praia e tudo mais, se você vê a placa que tá apontando pra praia, você não para lá e coloca a sua cadeira e toma sol lá perto da placa, né? Não, você quer chegar na praia. Então, da mesma forma, a gente não pode se conformar com... Se a gente pensa no casamento de uma perspectiva bíblica, a gente não se conforma simplesmente com as expectativas humanas sobre casamento, mas a gente vai querer chegar nessa praia que é a história apontando para Cristo e a igreja, a união de Cristo com a igreja. E por que eu tô falando essas coisas? Porque a, o papel da mulher vai apontar para o papel da igreja nessa grande analogia e o do homem vai apontar para o papel de Cristo. Então, por isso que fala sobre as mulheres serem submissas, assim como a igreja submissa a Cristo, submissa em amor, porque o marido, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E esse é um amor sacrificial, é um amor que está disposto a morrer, assim como Cristo realmente morreu por nós. E é algo, assim, muito grande, uma responsabilidade muito grande. E pensar em... Mas quando a gente pensa pelo lado do amor sacrificial que o marido deve ter, a questão da submissão em amor, assim, é uma coisa que bem... eu acho que torna um pouco mais fácil, assim, sabe, quando no casamento realmente ambos buscam viver
essa imagem maior, que é de apontar para Cristo e a igreja. Então, o marido amando com amor sacrificial e a mulher vai olhar para o marido amando com amor sacrificial e vai ser muito mais fácil ela se submeter em amor ali também. Então, quando a gente fala sobre essas questões, sobre a mulher agir de tal forma, é porque ela entende que aquele casamento não é só sobre. Ai, desculpa, tá moto aí. Não é só sobre o que os nossos olhos podem ver aqui na Terra, sabe? Não é só sobre uma paixão e tudo mais, que daí foram lá e se casaram. É sobre algo muito maior. E isso é o que deve inspirar dentro do casamento esses papéis serem cumpridos dessa maneira. Acho que eu falo pra eles que eu me enrole mais se alguém quiser falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem. Se ninguém quiser falar mais nada, então, considerando o horário, a gente pode passar pro segundo tópico. Daí, deixa eu ver. Carol, você pode ler 1 Coríntios 11, do 11 a 12? Tá tão silêncio, o que aconteceu? Oi? Tá. É Paulinha. Não, oi, a Carol falou. Tá, então depois eu chamo a Paulinha pra ler. Você pode ler 1 Coríntios 11, do 11 a 12? Ah, melhor a Paulinha. Então, Paulinha, você pode ler? Qual? 1 Coríntios 11, do 11 a 12. De 11 a 12. Eu fiz. Pode ser outra pessoa? Eu resetei o meu celular e ele tá sem a Bíblia. Ah, beleza, eu leio aqui. Já tá aberto, então eu vou ler. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Beleza. Tá, essa questão de dependência, assim, eu queria só que a gente pudesse estar pensando e entendendo sobre como as ideias de independência de hoje, assim, independência em vários setores da vida, elas podem não ser por muitas vezes prejudiciais, porque a gente ignora o fato de que nós não somos independentes espiritualmente, emocionalmente e etc. Primeiramente, a gente é dependente de Deus. Então, primeiramente a gente é dependente de Deus, depois Deus nos faz seres relacionais, então a gente depende, de certa forma, de outras pessoas. E então, assim. Ai, desculpa, gente, eu me assustei de novo com uma pássara. E em diversos relacionamentos a gente vai ter questões de dependência que a gente vai ter que lidar, né? E esse texto, eu acho muito legal esse texto. Ele tá falando sobre uma questão, assim, de véu e uso, etc. Mas eu acho que essa. E daí, Paulo traz isso, assim, numa conclusão de por que isso daí. Porque usar véu no contexto lá que ele tá falando. Mas essa é uma coisa, assim, muito geral. Que nós não somos independentes um do outro. Então, quando a gente tenta se colocar como eu não preciso de você, sabe? A gente está negando algo muito fundamental aqui. E no final das contas, ele conclui que tudo vem de Deus, ou seja,
Nós dependemos um do outro e nós dependemos, como seres humanos, primariamente de Deus. Tá, por que eu tô falando disso, né? Porque também, assim, a gente sempre volta na questão da queda, porque a questão da queda é o que traz todos os problemas que a gente tem que estar aqui estudando e tal, porque a gente tem problema com isso. Mas quando a gente. O pecado inicial fez tanto que a gente estivesse. Plantou tanto no nosso coração uma indisposição a desobedecer, uma disposição a desobedecer, quanto também essa ideia de independência, assim, que é muito falsa e frágil, sabe? De tipo, de eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, sabe? Porque a gente quer ser igual a Deus, a gente quer se colocar num papel de autossuficiência que é assim, é enganar a si mesmo. Então, acho que uma coisa que a gente. Ai, malta de novo, desculpa. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas é muito alto. Então, primeiro, eu tô tentando não me enrolar. Primeiro, a gente tem que abandonar essa ideia de que dependência, assim, é necessariamente algo ruim. De que você mostrar que você precisa de ajuda, que você não consegue sozinho, qualquer coisa que seja. A gente precisa entender que reconhecer, na verdade, que a gente precisa de outras pessoas, precisa de Deus, primeiramente, é algo muito bom e vai nos poupar muito dor de cabeça. Então, primeiro a gente tem que reconhecer a nossa dependência de Deus, antes de tudo. E depois reconhecer a nossa dependência de outras pessoas também, assim. Então, por exemplo, a independência financeira, assim. Se, por exemplo, em algum momento eu... Não vou colocar. Se uma mulher, ela se casa e daí, por algum motivo, ela não tá trabalhando e daí ela depende do seu marido, em... muitas pessoas vão olhar para aquilo e vão, tipo, olhar feio para aquilo, como se, tipo, ela estivesse se submetendo a uma situação assim muito, nossa, sabe? Olha lá, ela não é independente financeiramente, ela tá dependendo de homem, isso é uma coisa horrível. Mas isso tanto se, por exemplo, por escolha ou não, sabe? Porque tem mulheres que elas vão estar na situação por escolha, tem mulheres que, sei lá, mulheres ou homem mesmo, né? No caso, enfim, de desemprego, porque desemprego, né, gente, tá difícil aí. Acontece esse tipo de coisa e a gente precisa entender que essa dependência não é necessariamente algo ruim, sabe? De tipo, sabe? Principalmente na dinâmica do casamento, no caso, é uma coisa assim de que você abre mão de muito do seu orgulho e das suas ambições e de tudo mais para compartilhar uma vida ali, tá, um dependendo do outro. Mas eu acho que eu não sei se estou me fazendo muito claro nessa questão, mas daí a questão é mais essa, de reconhecer que em vários sentidos a gente ou pode vir a se encontrar dependente de alguém, e isso não é necessariamente algo ruim, a gente precisa primeiramente estar dependendo de Deus, estou voltando aqui só para eu me localizar, mas a gente tem que também tomar certos cuidados quando a gente fala de depender de pessoas, no sentido de que a gente não dependa de pessoas como se elas fossem Deus. Então, porque isso também é um risco, né, gente? De, tipo, eu falo, eu não sou independente de pessoas, eu preciso me relacionar, porque eu sou um ser relacional, então é, eu
preciso dessa dinâmica de relacionamentos, e nisso a gente depende de certas coisas, mas a gente precisa tomar cuidado para não estar dependendo de ninguém como se essa pessoa fosse Deus, porque o que a gente precisa de maior, só Deus pode nos suprir, né? Então a gente, nesse sentido, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado para não criar esses ídolos no nosso coração. Mas, por que eu tô falando disso? Eu sempre. Porque eu simplesmente. Eu vi essa necessidade de falar sobre isso, porque eu acho que muitas vezes a gente acaba, sei lá, correndo risco de ser tomado por ideias assim, de que, tipo, ser uma mulher independente, principalmente, acho que uma mulher independente, assim, porque o homem sempre foi mais tido como independente na sociedade, mas independente. Mas a mulher nem sempre, então a gente acaba tomando essa questão, assim, com certo orgulho no nosso coração, de tipo, eu preciso ser independente, eu preciso não depender de ninguém, eu não preciso disso e daquilo, e etc e tal. Mas a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente depende primariamente de Deus e depois de outras pessoas para caminhar junto mesmo, como irmãos e tudo mais, é importante. Então, eu não sei se eu fiz claro nesse ponto, porque eu sou assim, mas eu espero que eu tenha me feito. Não, é isso mesmo que você falou, Gui. Tipo, sei lá, é muito comum hoje a gente ouvir esses termos, assim, bastante fortes, sabe? Tipo, independência financeira, ah, não sei se outras palavras estão usando para isso hoje em dia. E, sendo sincero, assim, na verdade, todo mundo tem que ser independente financeiramente, né? Todo mundo tem que aprender a administrar bem o seu dinheiro, os recursos que tem. E isso não só por um caráter mais materialista, tá? Tipo, eu tenho meu dinheiro, então eu tenho que multiplicar meu dinheiro para poder gastar dinheiro, porque eu quero comprar coisas com meu dinheiro. Não é esse o objetivo. Nós temos que administrar bem nosso dinheiro, os recursos que a gente tem, na verdade, né? Isso envolve não só o dinheiro, mas, por exemplo, o uso que a gente faz do nosso celular, do nosso computador, da nossa internet, da comida, não desperdiçar, tudo isso está dentro daquilo que a gente chama de mordomia, que é administrar os bens que Deus nos deu. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é que, tipo, é bom, sim, que as mulheres tenham ganhado independência nesse sentido, porque até um certo ponto, né, tipo, a cultura que a gente via muitos anos atrás, tipo, a mulher não tem que se preocupar com o dinheiro da casa, não. A mulher é aquela pessoa que só gasta, que vai sair na rua para fazer compras, sabe? Tem essa visão bem pejorativa, assim, de que a mulher não tem capacidade de administrar o dinheiro. E isso é mentira, na verdade, de forma nenhuma. E o que eu quero dizer com tudo isso é, tipo, os dois, estando se tratando de um casamento, né? Tanto o homem quanto a mulher tem que ter um mínimo de conhecimento de saber administrar bem o seu dinheiro. Isso é fundamental. E aí, assim, o dinheiro que entrar em casa, seja através do trabalho do homem, ou através do trabalho da mulher, ou através do trabalho de ambos, é de ambos, é dos dois. É uma coisa que o Jean falou nas lives lá dele, que infelizmente já saiu do ar agora, né? Mas ele falou que foram muito legais, e, tipo, não há problema nenhum em um homem não trabalhar, sei lá, com carteira assinada e não ter dinheiro. O problema é que a mulher faz isso, se ela trabalha e o homem não, e se ela joga na cara dele, tipo, você não está trabalhando, você é um vagabundo, você só quer, sei lá, tipo, viver bem aqui, eu tô dando duro e você não tá. Não é nenhum, isso não tá certo. Da mesma forma como não estaria certo o homem trabalhar e a mulher não, e o homem chegar para a mulher e falar, você não faz nada, você só quer saber de gastar dinheiro. Tipo, a igualdade tem que estar presente nesse sentido, né? De que os dois entendem
essa responsabilidade e entram em um comum acordo. Então, assim, Sim. eu acho que a gente está deixando bem claro aqui, né? Que não tem problema nenhum a mulher trabalhar. Não é um problema. Aham. Existe um problema quando esse trabalho, esse emprego, atrapalha a missão que Deus dá ao casal. Se existem Aham. conflitos, por exemplo, na criação dos filhos, se existem conflitos na área espiritual do casal, se existem conflitos até mesmo simplesmente no relacionamento do casal, isso é um problema. E eles têm que Aham. orar, têm que conversar, têm que buscar aconselhamento nesse sentido, para poder chegar nesse acordo e desenvolver esse relacionamento da melhor forma possível. Eu acredito que, tipo, assim como a Bia falou, né, nós somos seres relacionais. Essa questão da independência financeira, como eu disse, é algo bom quando a gente Aham. entende que essa independência no sentido de entender e administrar bem aquilo que está nas suas mãos. Mas a independência no sentido mais aberto, assim, mais geral, não é verdade porque a gente não é independente. A gente depende das outras pessoas com quem a gente convive. E, acima de tudo, a gente depende de Deus única e exclusivamente dele. Então, não tem como a gente buscar essa independência se nós somos seres criados para poder depender de Deus, sabe? E eu acho que vou fechar com aquilo que a Bia falou também. Tipo, a gente só vai conseguir ser completo com uma outra pessoa quando antes a gente for completo em Deus. E, presta atenção no que eu falei, não estou falando igual aquela frase de autoajuda que a gente diz, tipo, você só vai conseguir ser completo no relacionamento quando você for completo com você mesmo. Não. É impossível você ser completo em você mesmo também. É impossível você, sei lá, tipo, se amar completamente, assim, porque vai ter pecado e você não vai gostar de tudo em você. Mas quando você busca essa completude, esse entendimento de quem você é em Deus, aí sim você vai ser capaz de entender aquilo que a gente está falando, né? De submissão e amor, nos papéis do homem e da mulher em Deus. E isso vai resultar em bons casamentos, para a glória de Deus. Sim. Obrigada, Jonas. Acho que às vezes eu me enrolo, né? Daí eu não sei se eu faço bem o que eu gostaria de falar, mas a questão é bem essa, assim, de que, tipo, por exemplo, ser independente financeiramente não é uma coisa. É uma coisa boa, tipo, você administrar e tal, aquilo que você ganha e tudo mais, e trabalhar por sustento. Assim como a gente leu Provérbios 31 e a gente viu aquela mulher trabalhadora e forte e tudo mais, a questão é um orgulho que essa ideia de independência que a gente tem possa nos trazer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente começa a achar. Porque essa independência, ela não é uma independência assim absoluta. Acho que se eu falar nesses termos é melhor. Ela não é uma independência absoluta, porque até mesmo a força que a gente possa ter para ir trabalhar e conseguir sustento vem de Deus. Então, tudo que a gente faz tá sendo sustentado por Ele. E dessa forma a gente tem que tomar cuidado só para não ter esse sentimento de autossuficiência, tanto em questão de sustento físico, né, que a gente falou, do dinheiro e tudo mais, quanto em questões emocionais e etc., quanto na questão mais primordial, né, a nossa espiritualidade. Então, que a gente tome cuidado para a gente tanto não depender de coisas e pessoas como se elas fossem Deus, e também para que a gente não vá pelo caminho da autossuficiência, de a gente achar que a gente é o nosso próprio Deus. E beleza. E nesse sentido, vamos para encerrar com o último tópico, que é só assim, um fechamento, lendo. Jonathan, você pode ler. Deixa eu ver. Qual que é? Você pode ler pra gente Filipenses 2, de 5 a 7?
tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Obrigada. Então, por que eu coloquei esse texto? Porque eu acho que uma boa conclusão, assim, de tudo que a gente está estudando é que a gente ir para para o cerne da questão, assim, esse cerne diz respeito tanto a nós mulheres, mas também diz respeito aos homens. De que forma eu posso ser uma mulher que honra a Deus, uma mulher que cumpre o papel designado por Deus? Bom, a gente sabe que o nosso fim como seres humanos é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, né? E a gente, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente faz isso, a gente glorifica Deus de diversas maneiras. Deus, ele dá algumas missões diferentes para cada um dos seus filhos, mas com todas elas cumprindo esse propósito último. Então, a mulher que eu possa vir a ser pode fazer uma coisa e a que vocês possam se tornar pode vir a fazer outra, mas se todas esses nossos se tudo isso que a gente fizer estiver sendo feito para a glória de Deus, então a gente vai estar sendo essa mulher bíblica. E eu coloquei esse texto porque desculpa, gente, eu fiquei meio distraída no final aqui, mas eu coloquei esse texto porque a gente falou no começo, né, que Jesus era o nosso modelo principal. Como mulheres, como homens, Jesus é o nosso modelo principal, aquele que a gente deve tentar imitar. E o que a gente vê quando a gente lê esse texto aqui? Ele não, mesmo sendo Deus, ele não veio aqui, sabe, buscando, cheio da ideia de que ele era Deus e tudo mais, e então buscando esse tipo de glória, porque a missão dele era que as pessoas pudessem glorificar a Deus. E ele se esvaziou de si mesmo. Eu acho que tem um outro texto, né, que fala, né, desviou-se de sua glória. E ele assumiu uma posição de servo. E a gente precisa estar olhando para Jesus quando a gente pensa em quem devemos ser, em quem devemos tentar ser, porque para que a gente possa a cada dia buscar que o nosso eu diminua e para que Cristo aumente, para que Cristo cresça em nós. Então, assim, às vezes a gente é tomado inconscientemente por uma vontade de ser, sei lá, de ser uma mulher virtuosa porque eu quero que as pessoas olhem para mim e pensem, nossa, que mulher virtuosa, não sei o quê. A gente busca roubar a glória de Deus para nós em muitos momentos por causa do pecado, mas nesse momento a gente tem que olhar para o nosso modelo e perceber que se eu quero ser uma mulher que uma mulher íntegra, uma mulher boa, uma mulher virtuosa, é porque eu quero glorificar a Deus. Então eu tenho que me esvaziar de mim mesma. Esse é o meu objetivo. E eu tenho que imitar a Jesus. E Jesus fez o que? Ele veio aqui para servir. Ele veio e morreu por nós. E da mesma forma, a gente é chamada a servir. A gente é chamada a servir em diversos contextos. Algumas mulheres são chamadas a servir tendo muitos filhos e criando esses filhos no caminho do Senhor e servindo na igreja. Outras mulheres também são chamadas a nunca se casarem e serem missionárias e
rodarem o mundo e passarem por diversas situações, servindo a Deus naquele contexto. Outras mulheres são chamadas a terem uma família e terem um emprego, sei lá, de professora universitária, e ali elas estarem sendo usadas por Deus também, porque elas estão fazendo, estão dando o melhor de si naquele trabalho, atuando na sociedade. Então, independente de que contexto Deus deseje nos colocar, a gente tem que ter esse propósito último de estar servindo e de estar glorificando a Ele. Então, a questão é que não é sobre nós. E tudo que a gente deve buscar ser não é sobre nós, mas é sobre glorificar a Deus. E essa é a conclusão. Eu não vou me estender mais. Então, se alguém quiser falar alguma coisa. É isso mesmo, a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus. Acho que entendendo quem Deus pelo menos eu posso estar sendo repetitivo, porque eu sempre falo isso, mas quando a gente entende quem Deus é e quem a gente é, fica mais fácil de cumprir os papéis na sociedade. E isso que você falou também é um ponto chave, sabe? A gente não precisa ser missionário, não precisa ser, tipo, sei lá, ficar 24 horas na igreja e não ter uma casa para poder fazer a obra de Deus. É extremamente possível viver a vida de uma forma simples, fazendo tendo nosso emprego e fazendo isso para a glória de Deus. Sei lá, se você for um médico, você vai ser um médico gentil, amoroso, que ouve atentamente, as pessoas vão ver isso em você e vão te elogiar, e você vai ser capaz de dizer, não, eu faço isso porque eu sou cristão. Você vai ser capaz de ser sei lá, um operador de raio-x que ninguém nunca vê sua cara, mas que os funcionários que estão ali com você vão, vão poder conversar com você e você vai poder testemunhar de Deus. Você pode ser um vendedor numa loja, pode ser empacotador de caixa de supermercado, que tem essas condições, pode ser qualquer coisa. Você pode não ter um emprego e estar em casa cuidando dos seus filhos. Ainda assim, você vai ser capaz de fazer isso para a glória de Deus quando você entende quem Deus é e como a nossa missão está relacionada à nossa fé. Então, antes da gente buscar sonhar o nosso futuro, acho que a nossa missão para agora é buscar ser cristão, basicamente. Buscar conhecer a Bíblia e praticar isso. E aí Deus aí mostrando a cada dia um trechinho novo da nossa história e nos dando direção para o que a gente tem que fazer. Sim, é isso aí. Tem muitas questões mais específicas que podem vir a fazer ou não parte da nossa vida, mas no momento em que a gente está, eu acho que é isso. A gente busca, busca ser cristão, como o Jonas falou, e Deus vai trabalhando na nossa vida, fazendo de nós meninas, mulheres, meninos, homens que servem e glorificam a Ele, buscam se esvaziar de si mesmo para que Cristo viva. E Ele vai nos inserir onde Ele quiser e a gente vai servir. E é isso aí. E outra coisa importante também, né? Assim como a Bia falou no começo, com certeza a gente não extinguiu todas as coisas que tem para falar sobre esse tema. Não, tem muita coisa, gente. Tem muitas coisas. Então, se alguma dúvida, se vocês quiserem só conversar sobre isso, eu creio que a gente está à disposição para responder mensagens, se quiserem mandar mensagens privadas, sei lá. E eu acho que não vou poder responder tanto, né? Vai ser melhor vocês mandarem para vir para Carol, talvez. Mas isso chama discipulado, né? E é o que a gente está querendo fazer com vocês. Ensinar, conversar, explicar e caminhar junto também, porque tenho certeza que quando a gente lê e estuda essas coisas para poder dar as aulas para vocês, a gente também aprende bastante. Sim. É isso aí. Jonathan, você pode orar para a gente encerrar? Posso?
Deus, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua direção, Pai. Obrigado porque um domingo, mais uma aula, a gente pôde se reunir para poder estudar a tua palavra e buscar aprender sobre quem o Senhor é. E que o Senhor esteja cuidando de nós, nos dando direção, nos dando a tua bênção a cada dia, meu Pai, para que a gente possa ser cristãos, ser homens e mulheres segundo a tua vontade, segundo o teu coração, meu Deus. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a planejar o nosso futuro, que a gente busque pelos teus caminhos, meu Deus, a, a nossa independência financeira, o nosso futuro profissional, meu Deus, e o nosso relacionamento também, meu Pai. Mas que, em primeiro lugar, antes de tudo, seja a tua vontade e a tua palavra, meu Deus. Que a gente busque ser completo no Senhor, antes de buscar ser completo em outras pessoas, em realizações profissionais e no dinheiro, meu Pai. Na verdade, que a gente nunca busque ser completo em pessoas ou em dinheiro, meu Deus, mas que a gente coloque só o Senhor como prioridade, meu Pai. Nos ajude a saber o que é o mais importante nas nossas vidas e valorizar isso que é importante, meu Deus. Nos ajude a entender que nós somos seres relacionais, que a gente depende de outras pessoas e que a gente valorize essas amizades e as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho para que a gente possa ensinar e aprender juntos, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos erros e nos ajude a andar conforme a tua vontade. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou indo, gente. Até mais. E se quiserem, mandem mensagem.